Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez vamos meditar um pouco nesse trimestre, onde nós estamos estudando sobre a Igreja dos Gentios, do chamado missionário à consolidação do Evangelho entre os povos. Nessa feita nós iremos estudar sobre a lição de número 8, que tem como título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta. Te convido a estudar juntamente conosco e que espero que o nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe poderosamente e que essa lição ela possa comunicar algo acerca da fé. Nosso texto áureo, ele diz assim em Atos 20, versículo 28, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A nossa verdade prática diz assim: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos capítulo de número 20, do versículo 17 ao 25, depois você vai pular do 36 ao 38. Sugiro que você faça essa leitura, se for possível, pause esse vídeo, faça essa leitura, depois você continua de onde você parou, porque a leitura é extremamente importante, porque ela vai nortear todo o nosso ensino e todas as nossas reflexões sobre essa temática. Não vou fazer a leitura pela questão do tempo, o vídeo não ficar muito longo, mas sugiro que você faça a leitura. A nossa introdução, ela diz assim: nessa lição estudaremos um trecho comovente da palavra de Deus, a despedida de Paulo dos presbíteros em Mileto. Às vezes a coisa mais difícil que existe é o que? Despedirmos de alguém que nós amamos. E às vezes, como no caso de Paulo, ele foi uma despedida, digamos assim, em tons de: a partir desse momento eu não verei mais o rosto de vocês. E Paulo ele poderia apenas deixar extravasar o lado sentimental, o lado humano, mas Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai dar instruções. Antes de partir definitivamente para a Ásia, Paulo traz palavras de exortação, alerta e de reafirmação à fidelidade ao ensino apostólico. Entre lágrimas da despedida, Paulo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que rondam a igreja. Que Deus nos ajude nessa tarefa de alertar outros e nós também ficarmos atentos contra os perigos que nos rondam. Tópico primeiro: o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Subtópico 1: um ministério vivido com coerência e entrega. O ministério de Paulo é um testemunho de fidelidade ao Senhor. Paulo, ele viveu, ele experimentou e ele foi uma testemunha fiel de tudo aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. A fidelidade manifestada na anunciação sem omitir verdades. Porque às vezes nós corremos um risco, um sério risco, de até anunciar, mas às vezes omitimos pontos cruciais, porque nós temos medo da reação dos outros. Mas perceba que a ferida causada pelo Evangelho, preste atenção, pelo Evangelho, ela é o que? Ela é necessária e Deus ele traz a cura. Mas a ferida causada pela omissão, essa é cruel e ela pode destruir vidas. A vida
e a mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Deus nos chamou para sermos testemunhas coerentes. Há uma história interessante, na verdade uma reflexão, que diz assim: se amanhã o cristianismo fosse considerado abjeto e as pessoas que proferissem essa fé elas fossem lançadas na prisão, será que a nossa vida ela teria, digamos assim, provas concretas da fé que nós anunciamos? Se sim, parabéns. Seu testemunho está sendo coerente àquilo que você prega. Se não, te convido a rever os seus conceitos. Subtópico 2, ele diz assim: a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Fidelidade ao ensino dos apóstolos envolve o que? Zelo e vigilância. Fidelidade ao ensino do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolve o que? Zelo e relevância e vigilância. Porque a palavra de Deus, se ela é a verdade, se é a verdade que tanto nós anunciamos, nós temos que ser zelosos, temos que ter o cuidado, tratar com esmero aquilo que foi nos confiado e sermos vigilantes, guardarmos com o cuidado necessário a fé que a nós foi confirmada. O antídoto para falsas doutrinas é a verdade. Não é um ato de proibição, que às vezes nós proibimos porque nós temos algumas questões que devem ser revistas. Mas o que? Se nós gastássemos mais tempo ensinando sobre a verdade, nós não precisaríamos proibir. Ah, você não pode fazer isso porque não é de Deus. Não, ensinar o porquê não deve ser feito. Ensinar porque é tão importante agir como deve-se ser o nosso comportamento. Líderes são chamados ao ensino, ensinar com firmeza, mansidão e discernimento, exortando e consolando, ensinando a seguir o bom caminho do Senhor. Às vezes se importando. O líder, ele é chamado ao ensino, mas um ensino que se importa, não um ensino que tenta, digamos assim, trazer uma resposta rápida, mas o que? Sentar e ensinar como quem se importa, olhando no olho, aquilo que algumas literaturas vão trazer, menos olho por olho e mais olho no olho. Conversas à mesa, sentar com, ouvir e buscar entender e direcionar para o bom caminho que é a fé santa, a fé que edifica, a fé que nos leva a crer mais no Evangelho. Ovelhas bem alimentadas desenvolvem uma fé solidificada na verdade. A casa que foi construída sobre a rocha, e pode até vir a tempestade, o vento, mas ela não rui, porque a estrutura que ninguém vê, ela é mais importante do que aquela que todos percebem. Uma igreja saudável não se deixa vislumbrar por qualquer vento de doutrina. Ah, isso é muito bonito. Opa, peraí. Mas não foi assim que eu aprendi. Porque isso destoa muito da verdade. Lutero tem uma frase dele muito interessante que ele diz assim: mesmo que alguma coisa que se anuncia faça chover milagres no seio da igreja, por nós deve ser refutada.
se não tiver o quê? Embasamento bíblico. Líderes são chamados ao ensino, e ao ensino da palavra de Deus, o ensino da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Subtópico 3 diz assim: fidelidade diante de um futuro, diante do futuro e a consciência irrepreensível. Paulo sabia que prisões e tribulações o aguardavam, mas mesmo assim ele não recua. A comunhão com Deus o levou a considerar a sua vida como secundária diante da missão. A missão, a semente que foi colocada, que nos foi confiada, ela é mais importante do que o próprio semeador. Porque a semente, ela traz vida. Fidelidade não elimina o sofrimento, mas traz um novo significado. É sofrer em prol da missão. É amar o Evangelho mais do que a nossa própria existência. Aí vai explicar, porque a Bíblia, melhor, na lição do antigo trimestre, no qual nós estudamos, sobre homens dos quais este mundo não era digno, porque eles enfrentavam coliseus, enfrentavam arenas, enfrentavam leões, porque eles não tinham a sua vida como preciosa. Eles não fugiram do sofrimento, mas o sofrimento para eles era uma carruagem que os aproximavam daqueles que tanto eles amavam. Na história da igreja, há um período muito belo e triste, que vai falar sobre o martírio de Felicidade, que era uma escrava, que ela foi levada ao Coliseu, às bestas feras, por amar a Cristo. É interessante que ela vai e ela não recua, ela não negocia aquilo que estava proposto para ela. Para muitos cristãos, eles viviam como se aquilo fosse a oportunidade da vida deles de viver o Evangelho. Há um trecho muito interessante que conta sobre, assim, não se sabe muito bem a sua se era verídico ou não. Vai narrar sobre o martírio de Pedro. Vai contar que Pedro estava fugindo de Roma e naquela fuga dele ele encontra um homem que está fazendo o caminho oposto. E no meio do caminho eles se encontram. Olhos se cruzam. Então Pedro olha para aquele homem e reconhece que era Cristo Jesus. Então ele fala assim: para onde o senhor vai? E Jesus olha para ele, segundo a história, e fala assim: estou retornando para morrer em prol do Evangelho, em prol da causa, em prol da missão. E a história conta que Pedro, então, ele abandona a sua fuga e retorna para novamente se entregar, ou melhor, para parar de fugir. Isso é muito interessante, porque a fidelidade ela não nos isenta do sofrimento. Às vezes nós sofreremos, oraremos por aqueles que não querem oração, choraremos lágrimas por aqueles que vivem vidas dissolutas, mas o que? Diante de Deus, nós estamos militando a boa obra e Deus nos recompensará. Subtópico 2, ele vai dizer assim: advertência aos presbíteros contra falsos
mestres. Subtópico primeiro, o Espírito Santo como organizador do ministério pastoral. Os líderes foram constituídos pelo Espírito Santo e possuem responsabilidade de supervisão do rebanho. O rebanho pertence a Deus, adquirido pelo sangue de Cristo. Presbíteros, bispos, pastores são ministérios complementares. Antes de cuidar do outro, o líder deve cuidar da sua própria vida espiritual. Paulo começa dizendo: olhai por vós, antes de dizer: olhai pelo rebanho. É o Espírito Santo quem separa, é o Espírito Santo quem designa, é o Espírito Santo quem capacita. Por isso, nós, como líderes, como pessoas constituídas para direcionar, para encaminhar outros a Cristo, nós temos que velar pela nossa vida espiritual. Eu te pergunto, como está os seus momentos a sós com Deus? Como está o seu devocional? Há uma frase direcionada, ou melhor, colocada no guarda-chuva de um homem de Deus do século XVI, que ele fala assim: você que inicia sua vida longe, ou melhor, distante de iniciar com Cristo, provavelmente você não o encontrará no decorrer do seu dia. Por isso que há uma necessidade de iniciarmos a nossa vida, iniciarmos o nosso dia pensando nas coisas do alto, pensando no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós necessitamos disso. Porque como nós falaremos do amor se nós não vivermos o amor? E é um perigo aqui de nós vivermos uma fé baseada na terceira pessoa, conjunção verbal. Pessoas da questão verbal. Eu, tu, ele. Quando eu oro e diz assim, ele, quando eu falo dele, quando eu penso sobre, entendeu, algo distante. Nosso objetivo é viver a fé baseada na segunda pessoa. Tu estás comigo. Tu me capacita. Tu me direciona. Porque como nós vamos apontar um caminho pelo qual nós não estamos trilhando. Subtópico 2. O perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Eu comecei com uma pergunta: quais são os perigos de perder a capacidade de discernir entre a verdade e o erro? Porque esse é um perigo. Quando nós não conseguimos discernir aquilo que é verdade daquilo que não é verdade. Nós, agindo dessa forma, não discernindo, nós começamos ao quê? A dar ouvidos a lobos cruéis. Os mesmos que Paulo vai falar, que surgem não somente fora da igreja, mas também surgem dentro da igreja, com discursos impecáveis, mas com uma vida que não honra o propósito, ou melhor, o chamado que Deus nos deu. Paulo adverte sempre que haverá ensinos que relativizam a verdade de Deus. Não. Isso funcionou até certo ponto. Agora nós temos que viver isso, porque a Bíblia precisa ser atualizada. Opa. O que precisa ser atualizado? Não é a minha concepção da verdade. Não é eu que tenho que colocar algo que
faça sentido na minha vida. Não, 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 não. Eu que tenho que me adequar aos padrões que Cristo estabeleceu para mim. Somente a permanência na sã doutrina preserva a fé e protege o povo contra o engano. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não uma verdade que é proferida em discursos políticos, não, mas uma verdade que ela vem de encontro a nós, que ela nos mói, que ela nos coloca de joelhos, mas que ela aponta para o trono. E no trono não somos nós que estamos nele, mas aquele que é soberano. Só há uma verdade. E a verdade não é um conceito, não é uma filosofia, não é um partido político. A verdade é uma pessoa que ela veio, ensinou o caminho para o Pai. E ela vai voltar para buscar a igreja, aqueles que são seus. Vigilância, subtópico 3, vigilância espiritual, como o dever permanente do pastor. Eu coloco até um pouquinho a mais aqui. A vigilância espiritual como o dever permanente de todo o cristão. Paulo, lembra que durante 3 anos advertiu a igreja com lágrimas. A vigilância envolve o quê? Cuidado, alimento, proteção, amor, fidelidade à palavra e sensibilidade ao Espírito. Cuidado, velar pelos nossos passos. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Alimento, do que nós estamos nos alimentando. Às vezes nós nos abastecemos de tanta porcaria e às vezes queremos que Deus fale conosco. Mas espera aí, Deus ele pode falar, mas às vezes nós forçamos muito a barra. Amor, amor não somente pelos nossos objetivos, mas amor pela verdade, amor por Ele. O preço da liderança em Cristo é o que? É a eterna vigilância. Cristo nos chamou para exercermos uma liderança. Ah, mas eu não sou um líder. Você é líder de pelo menos de uma parcela, de alguma coisa você é líder. Você é uma referência. E para você continuar sendo esse porta-voz nesse lugar que Deus estabeleceu, você tem que andar em vigilância. Vigiai cada passo que você dá. Há um clássico da literatura cristã, O Peregrino, de John Bunyan, que ele vai falar sobre a trajetória do cristão para a cidade celestial. Às vezes você lê uma vez e você se encanta, na segunda leitura você começa a analisar algumas coisas, mas o que é mais belo nesse texto é que o que? Ele vai narrar que às vezes algumas tribulações que o cristão passou, ele passou porque ele não vigiou. Às vezes ele deu ouvido a quem não deveria dar. Às vezes ele procurou atalhos aonde ele não deveria caminhar. Às vezes ele cochilou aonde ele deveria ter se mantido atento, alerta. Esse é um desafio para nós, andarmos em vigilância, olhando aquilo que está ao nosso redor, entendendo que há uma guerra travada pela nossa alma, há uma guerra travada por aqueles que estão à nossa volta. E nós não podemos nos dar ao luxo de vivermos uma vida à la vontade, tranquilos. Não, nós temos que estar sempre atentos e alerta. Vigiai, pois não sabeis das ciladas
que às vezes estão preparadas para nós. Mas louvamos a Deus, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, que cuida de nós, que nos protege, que nos dá esse, essa percepção de estarmos sempre vigilantes. Sobre o tópico 3, cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Sobre o tópico 1, a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega aos presbíteros a Deus e a palavra da sua graça. O verdadeiro líder não se coloca acima das escrituras, mas se deixa governar por ela. Mas por que ele se submete à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela edifica, ela traz amadurecimento, ela nos conduz à herança triunfal, que é vivermos a eternidade juntamente com Ele. E ela faz o quê? Ela preserva a igreja. Ser líder não é se colocar acima das escrituras, não, porque isso é característica de seitas. Quando o líder ele se torna algo inalcançável. Mas é o que? É se submeter à palavra de Deus com amor. Eu posso não concordar com muitas coisas, mas isso não faz a palavra de Deus menos palavra de Deus. Às vezes eu não concordo, não é porque isso deve ser revisto. Não, 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 porque há um mal que me leva, às vezes, a duvidar. Mas Deus, ele é soberano. E o mesmo Deus que ele é soberano, ele vem ao meu encontro e trabalha em meu coração. Quebra aquilo que eu acho que estou com razão. O verdadeiro líder, ele não se coloca acima da palavra, mas ele se deixa governar por ela. Há um livro aqui, dessa vez eu não vou sair da tela para buscar ele. Ele vai falar sobre teologia sistemática. Quando vai falar sobre as escrituras, ele vai tratar sobre algo interessante, que o nosso objetivo como cristãos não é dominar a palavra de Deus, mas é sermos dominados por ela. Ela vir e tomar conta da minha mente, tomar conta do meu coração, tomar conta dos meus lábios, direcionar o meu caminho. Isso é o que nós esperamos e Deus está fazendo. Porque o fundamento seguro ainda é a palavra de Deus. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo demonstra que não buscou prata, ouro ou ganhos pessoais. Ele trabalhou com as próprias mãos e ajudou aqueles que estavam com ele. Paulo, ele poderia dizer assim, olha, eu sou apóstolo, eu não posso fazer isso, mas não, ele faz o quê? Ele se coloca como uma ferramenta em prol ao auxílio do outro. O ministério autêntico é marcado pelo quê? Serviço sacrificial, cuidado com os fracos e desprendimento. Ele não é marcado por ganância, exploração e lucro pessoal. Não é marcado quando a pessoa faz a conta e fala assim, eu vou ganhar isso quando eu fizer isso. Não. O ministério real, verdadeiro e santo, o santo ministério confiado a homens, ele é marcado pelo quê? Pela bacia. Às vezes lavar os pés de quem não merece. Mas nós também não merecíamos que ele nos lavasse os pés. É abraçar aqueles que
nos persegue, porque alguém nos abraçou. É perdoar aqueles que nos ofenderam, porque também nós fomos perdoados. Não é marcado pelo lucro, não é marcado pelo o quanto eu tenho a ganhar, mas é marcado pelo que eu estou disposto a perder. Nossa, nossa, irmão, que coisa mais difícil. Sim, seja bem-vindo ao Evangelho. Ao Evangelho que ele começa com um Cristo que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e suportando uma vida até a morte e morte de cruz. A vida com Deus, o exemplo nós devemos seguir, ele é marcado pelo quê? Pela entrega. Sobre o tópico 3, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Em Atos 20, do 36 ao 38, nós vemos os elementos da despedida de Paulo. Oração, lágrimas, abraços, tristeza e o acompanhamento até o navio. Como se cada passo eles dissessem assim, não vai. As lágrimas demonstravam o quê? Sofrimento, zelo e um amor sincero. A defesa da verdade, ela não deve ser desassociada do amor cristão. É necessário cultivar um equilíbrio entre verdade e amor. Uma verdade que é apenas lançada como algo desconexo com o amor, ela se torna maldade. Mas Paulo nos ensina que o que? Nós como cristãos, nós devemos amar. Amar. Perdoar e viver uma vida marcada pelo Cristo que não nos alcançou. O Cristo que alcançou Paulo é o mesmo que nos alcançou. E encerramos aqui com a nossa conclusão, que diz assim: o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso é um legado espiritual para a igreja. Aprendemos que o antídoto contra falsas doutrinas é a vigilância e a fidelidade às Escrituras. Que Deus nos ajude a sermos comprometidos com a verdade e íntegros diante de Deus e também diante do nosso próximo. Que em meio aos desafios dessa geração, a fidelidade ao Senhor é o nosso caminho seguro. Que Deus nos capacite. Encerramos aqui a nossa lição, a lição de número 8, a despedida de Paulo em Éfeso, entre lágrimas e alertas. E eu gostaria de encerrar orando pela sua vida. Que Deus te direcione, que Deus ele te capacite e te trabalhe em você, para que você cada dia mais seja uma testemunha fiel daquilo que ele tem feito. Oremos. Senhor, te agradecemos por tudo, pela nossa vida, pela nossa existência e, mais acima de tudo, pela tua mão poderosa que nos arrancou de onde nós estávamos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai, nos ensina a amar, nos ensina a sermos vigilantes, a velarmos pela fé que nos foi confiada e a proferir as boas obras daqueles que viveram, daqueles que vivem nos teus caminhos. Nos proteja do mal, nos proteja dos lobos cruéis, nos guarde no teu pavilhão, nos perdoe dos nossos pecados e nos ensine a viver a cada dia mais a beleza da justiça,
do amor do teu santíssimo nome. Em teu nome, nosso Senhor Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus.